assistir com vocês o fatídico vídeo do Thales Gomes versus 30 demitidos e eu queria trazer alguns comentários para vocês em relação a isso. Eu sou filha de dono de empresa média pequena, né, que eu acredito ser os maiores negócios no nosso país, né? Nós não somos um país feito de grandes corporações, big corporations ali. A maioria dos empregos hoje são de pequenos negócios, pequenos e médios, ou seja, negócios onde tem ali 2 a 5 funcionários ou até mesmo uma equipe com 10, 15 pessoas. E eu, como já fui funcionária e sou filha de empresário, eu tenho uma visão bem plural sobre esse assunto. E isso foi uma coisa que me ajudou muito como profissional a entender também a mentalidade do empresário, e hoje eu tenho uma visão muito mais aberta que eu queria trazer para vocês, que pode te ajudar, pessoa aí que tá entrando no mercado de trabalho e quer entender como se diferenciar no mercado e como não ser esse tipo de pessoa que a gente vai ver no vídeo, tá? Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Bom, nos primeiros trechos do vídeo a gente já consegue ver aí pessoas extremamente sentidas, falando sobre os seus próprios sentimentos, sobre o que aconteceu com a vida deles. Ai, coitadinho de mim, coitadinho de mim. E não desmerecendo a dor de ninguém. Mas a gente tem que começar a compreender que o mercado de trabalho, gente, é uma área que não é uma área pessoal. As pessoas hoje em dia acham e está substituindo muito a figura de um patrão, por exemplo, como a figura de um pai, como a figura de um familiar, de alguém que devia estar te ajudando. E essa não é a representação do trabalho, tá? A gente precisa crescer. E essa primeira pauta aqui é genial justamente porque ela traz esse assunto. Empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Você como empresário, você tem que ajudar a pessoa a se desenvolver, você não tem que nada. Não tem que nada. A empresa não é escola, né? E a gente tem essa questão, esse problema. As pessoas hoje em dia elas querem sair da escola, querem entrar numa empresa e achar que a empresa é escola. Ah, eu vou estar aqui para aprender, para me desenvolver, para não sei o quê. Sabe qual que é o lugar disso? ONG, cursinho de capacitação profissional existe, Sebrae, tem vários outros lugares, tá? E estágio. São lugares onde você vai ganhar menos justamente porque você está aprendendo. Vai ganhar menos para isso, mas vai estar ali prestando um serviço. Agora, no momento em que você é contratado para uma empresa, você tem que chegar com os seus atributos. É assim que funciona. E aí você vai receber financeiramente, tá? Por estar entregando seu meio de trabalho, certo? E agora, onde a gente vive nessa carteira de trabalho, o que funciona é você está se vendendo para uma empresa. Olha, eu tenho conhecimento, eu tenho, né, funções físicas e eu tenho esse currículo. E é isso que eu posso entregar para sua empresa. É o meu entendimento, é a minha capacitação, é o meu estudo, é o meu diploma, é a minha forma de trabalhar, de organização. Quanto você me paga para que eu te entregue isso para a empresa? Olha, a minha empresa paga 2, 3, 4 mil, certo? E aí, ok, vamos fechar esse acordo de negócio. É isso. Emprego é isso. Nada mais do que isso. Certo? Pare de achar que emprego é lugar de se preocupar com você. Isso aí é na sua casa. Vamos lá. Mas uma coisa que vai ser falado aqui é a questão do... quando então é mandado embora, né? É imediatamente, em um dia que você não produz, você é mandado embora? Mentira, tá? Vai ser falado isso, mas é uma grande mentira, não é assim que funciona. Muito se demora para o empresário conseguir mandar embora mesmo o funcionário, porque mandar embora dá trabalho. É caro. Depois que mandou embora, você tem que achar outra pessoa para pôr no lugar. E às vezes a pessoa que vai vir pode ser pior do que aquela pessoa. Então, assim, são muitas variáveis, né? A menos que você esteja falando de uma empresa ruim, e vamos falar sobre isso já desde agora, tudo que for falado nesse vídeo, desse react, eu quero que vocês compreendam que eu tô falando de empresas sérias. Tô falando de empresas que são saudáveis, né? Que não precisa ser a melhor empresa do mundo, mas uma empresa comum, saudável. Não uma empresa merda com um chefe tóxico, tá? Porque se você teve experiências com chefes tóxicos, ruins, a sua experiência inteira vai ter sido ruim e é uma experiência singular, né? Fazer o quê? Você tá certa. Mas
Quando se trata de empresas convencionais, comuns, boas, essas coisas normalmente não acontecem. E se você for mandado embora em uma empresa assim, o problema está em você. Ou em corte de custo, tá? Mas vamos pensar aqui, daqui para frente, tá? Vamos pôr esse pin aqui. Pá. Estamos falando de empresas comuns e saudáveis e estamos falando sobre um caso que não envolva falência da empresa, tá? Pensando assim, se você for mandado embora, é porque você foi o culpado. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas, porém, elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade, se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito, que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para a sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, ou líder, o que for, ele vai perceber. Vamos lá, eu quero discutir mais o que as pessoas estão falando do que o Thales. Se você quiser assistir a entrevista em si do Thales, você pode estar assistindo, tá? Mas o que eu enxergo, tá bom? Nesse sentido. Essa moça trouxe uma pauta que é interessante, mas de uma maneira completamente fora da casinha. É porque a gente tem que entender que tem dias bons, tem dias ruins, e por conta desses dias ruins a gente é mandado embora. É o que eu já acabei de falar. É mentira, né? Não é porque você trabalhou mal um dia que você vai ser considerado um mau funcionário a ponto de ser mandado embora. Como eu disse, gente, visão de quem já esteve ali junto com quem manda, né? Deles falarem, não, vamos ver o que a gente faz, vamos ver como é que vai ser, vou ver se eu converso com ele de novo. Então, existe sim, de novo, lembra do nosso PIN, né? Boas tentativas de bons chefes de tentar manter uma equipe boa, tá? A questão existe dias maus, dias bons, isso acontece com todo mundo. Mas uma coisa que eu preciso pontuar, você tem que começar a amadurecer um pouco, tá? O seu dia ruim pode ser que você não produza tanto, mas o seu dia ruim não te dá o direito de ser um babaca no seu trabalho. E eu preciso falar isso, uma tonta no seu trabalho. Muitas mulheres, homens também, mas eu vou falar mulheres porque eu sou mulher, tem esse negócio de, eu estou de TPM hoje, eu não estou com a cara virada, tô com a cara virada para todo mundo e eu vou atender todos os meus funcionários, ou os meus clientes, ou aquele momento ali, mal, certo? Você precisa crescer. Você tem que parar de achar que o mundo te deve alguma coisa e porque você acordou com o pé esquerdo, você tem o direito de ser uma babaca para as pessoas, ou no seu trabalho, ou que as pessoas têm que te entender porque você tá mal. Minha filha, se retira na sua insignificância. Mas isso é insignificante. Você é insignificante. Entenda isso, aceita, você é uma adulta, né? A criança que tá mal vai pra escola e fica lá enchendo o saco, dando trabalho para pessoas. A adulta tem que ir lá e trabalhar e fazer o que tem que ser feito, entendeu? E é o que eu tô falando. E isso, você prestar um trabalho que vai ser um pouco a menos do que você normalmente faz. Vamos lá, mulher, tá com cólica, tem que andar muito no trabalho, naquele dia você vai andar um pouco menos, vai trabalhar um pouco mais devagar. Nunca que esse um dia, essa semana de cólica, sei lá, vai te proporcionar que você vai ser mandado embora. Nunca. Certo? O problema é assim, sempre que a pessoa fica com cólica, ela vira uma diaba atendendo as pessoas, atende todo mundo mal, aí a gente tem um problema, certo? E essa moça trouxe uma outra questão que eu vou precisar criticar muito, e eu vou até trazer aqui a câmera em AL pra você, pra gente conversar olho aqui no olho. A fala dela. Nós nunca damos os nossos 100%, porque se a gente der 99%, vocês já vão perceber a diferença e vão reclamar. Então, a gente sempre dá um pouco a menos. Eu já ouvi isso de funcionário, eu já ouvi isso de colega, eu já ouvi isso de muita gente. Não posso mostrar o meu maior potencial, porque senão eu vou ter que entregar sempre isso. Cara, isso é a pior idiotice que eu já ouvi em toda a minha vida. Cara, no momento em que você
Você está dando o seu melhor. No momento em que você mostra o teu grande potencial diariamente, mesmo naquele dia que você está com cólica, você não está muito legal, você dormiu pouco, você está esquisita, aquela coisa toda tá meio gripadinha, e você vai fazer um pouquinho menos, o seu valor de quando você está dando sempre o seu máximo todos os dias vai compensar tanto que esses dias que você está mal vão ser insignificantes. Essa que é a regra, essa que é a lei. Entende? Ah, Gabriela, não sei o que, imagina, ninguém tá prestando atenção. Vou te contar uma coisa. Estão sempre prestando atenção. Estão sempre olhando, estão sempre prestando atenção em você. Seja o chefe, seja o gerente, seja os clientes, que pode chegar um dia em você e falar, oh, você quer trabalhar pra mim? Tem uma empresa, eu te pago 4 mil, 5 mil, você quer trabalhar pra mim? Cara, você atende tão bem aqui, menina, você fala tão bem. Sério, já vi isso acontecer muitas vezes. Entende? Porque é o que eu sempre falo para as pessoas. Você está sempre sendo observado. Então, sempre dê o seu melhor. Entrega esse melhor. Sempre que você puder. Para que você sempre esteja sendo vista como alguém de valor. Isso é sobre você. Certo? E até o seu chefe, quando vê isso, que você está sempre dando o seu melhor, está sempre dando o seu melhor. Uma hora ou outra ele vai falar, cara, eu preciso manter essa pessoa aqui comigo. E se eu não pagar mais para ela, ela vai arrumar outro emprego. Vai subir seu salário, vai melhorar suas condições de trabalho. Tá entendendo? Então, assim, esse negócio de eu não dou o meu melhor para que depois não fiquem me cobrando, rapaz, que mentalidade fraca, tá? É isso que é a real. A mentalidade fraca. Vamos lá, então. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Então, igual você vê aqui, o próprio Thales falando, ninguém é demitido por ter um dia ruim. Realmente ninguém é, tá? Então, isso aqui é um papinho maluco, sei lá o que essa mulher tava pensando. E fala, esse funcionário não tá performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? que às vezes não é só Será motivação. que não é a questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está passando nos setores para ver como os funcionários estão? As empresas normalmente ficam muito tempo com o funcionário ruim. Mesmo que tá ali ruim, não manda embora, certo? O que acontece? Às vezes dá aviso, às vezes conversa, não quer ser chato, dá uma, fulano, aquela conversada, e não melhora, e não melhora, e não melhora. Só que sabe o que acontece com esse funcionário? Com um funcionário que não está dando lucro, funcionário que não está ajudando, aquela coisa toda, ele não é valorizado para receber aumento. Isso é óbvio. Então, se você não está sendo bom, você pode até não ser demitido, mas você vai ser uma pessoa que não vai ter aumento de salário. E aí você vai falar assim, não sobe meu salário, eu tô aqui faz um tanto tempo, tô sem salário bom. Então, se a pessoa tá entregando muito valor para aquela empresa, não tô falando sobre gerar venda, tô falando sobre tirar a dor de cabeça do patrão. Nossa, as coisas fluem muito mais por conta da fulaninha que tá nesse setor. Não quero que ela vá embora para outro negócio, para outra empresa. E aí, isso é gerar valor para a empresa, isso é valorização. Essa pessoa normalmente vai receber benefícios e quando for para ser aprovado ali, aumentos, é essa pessoa que vai receber. Agora, você não dá valor para a empresa, você só dá dor de cabeça, comete um monte de erro. Quando comete um monte de erro, não tá nem aí, não pede uma desculpa, não dá nenhuma sensação ali de arrependimento de, putz, eu errei. Não, tá cagando e andando, erros acontecem. Cara, você vai sendo desvalorizado. Porque ou a empresa tá perdendo dinheiro com você, ou tá perdendo paz, porque você é uma pessoa difícil de trabalhar, entende? Você não vai receber aumento. Aí a pessoa não recebe aumento, começa a entregar menos ainda. Você tem que entender, igual essa moça falou, o que tá passando pela vida dessa pessoa. Minha filha, da porta pra fora, o problema é seu, sabe? E eu não tô nem querendo ser insensível aqui. A relação com o trabalho é da porta pra dentro. E como eu disse, tô passando por uma situação complicada, tô passando por um divórcio. Tô muito mal. Cara, tô saindo a cada tanto tempo pra chorar no banheiro. Em sã consciência, nenhum patrão que tem esse entendimento e você comunicou isso, tô passando por um divórcio, então tô meio mal, tô meio sensível, Então, as saídas que eu tô dando ali e tal é pra tentar dar mais parecida no banheiro. Nenhum gerente, vai falar tipo assim, não, tem que parar de sair tanto.
Entende? E é que eu falo, tem que ter um pouco de senso. Eu sei que você tá mal, você tá chorosa, etc. Mas aí você também tem que ter o senso de que a empresa não tem nada a ver com isso, né? Você se retira rapidamente, lava ali o rostinho, volta, tal. Pô, Gabi, mas eu não tô preparada psicologicamente pra trabalhar agora. Sai do emprego. Mas aí como que eu pago minhas contas? Aí você se vira, aí você tem que escolher, entendeu o que eu tô falando, gente? A vida não é um morango, né? Quero deixar isso muito claro. A vida não é um morango. E aí às vezes você fala assim, ai, mas aí eu tenho que ter o dinheiro pra trabalhar, mas eu não consigo trabalhar porque eu tô mal. E aí você quer o quê da minha vida, minha filha? A vida adulta é assim. E a vida do pobre é pior ainda, que o pobre não tem escolha. Então assim, o que eu falo? Você é pobre, você tem que pagar a conta, mas você tá mal. O que você escolhe? Eu escolheria trabalhar mal, mas estar em paz com relação ao dinheiro. Trabalhar triste por dentro, mas eu sei que uma parte da minha vida, que é a alimentação, que é as contas pagas, eu tô conseguindo sustentar. E aí é o que eu falo, você que é pobre e você entra numa empresa, por exemplo, que você tem direito a questão de saúde, esqueci o nome agora, convênio de saúde, talvez você consiga, por exemplo, com o dinheiro e com o benefício da sua empresa, pagar um psicólogo. Já pensou nisso? Agora, o que vai adiantar você, sei lá, ficar reclamando e achando que o emprego tem que te ajudar e aí você, eu tô mal, problema seu. E as pessoas hoje em dia não conseguem aceitar isso. Porque eu não tô bem, porque você sabe do que eu tô passando. Tá, beleza, o que tá passando? Aí conversa. Tá bom, ok, é isso que tá passando? Que pena que você tá passando por isso. Me solidarizo. Mas então, se retira da empresa. Vai viver esse momento seu de luto. Pô, mas eu não tenho condição financeira pra isso. Então trabalha, tem que fazer uma escolha. As pessoas querem tudo hoje. E essa que é a realidade. Na vida você não vai ter tudo. E, de novo, nosso PIN, eu vou falar o tempo inteiro, nosso PIN, não estamos falando da empresa que causa o problema, porque a empresa é tóxica, porque o chefe entendeu? Vamos lembrar muito bem disso, porque aí a história muda, tá? É outra coisa. Vocês, como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Sim, você com não certeza. Tá cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Os dois, né? Eu companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas. Você Não tá puxou o performando. currículo. Você não tá performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua Mas eu empresa. não tenho um Minority Report. Eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que precisa. Não, você pra tem sentar seu na cadeira. RH que faz isso. Vamos lá, esse cara tem uma questão e depois ele vai mostrar que ele vai falar assim, fui mandado embora por conta da minha aparência, mas na entrevista de emprego falaram que isso não seria um problema. Eu até falei, se você quiser eu posso cortar o cabelo se fosse um problema. E falaram, não é um problema, pode ficar com o cabelo comprido, ok. Aí tempos depois, ele trabalhando na empresa e etc, pediram para que ele cortasse o cabelo, e aí ele falou que não, e aí ele foi mandado embora. Por causa do cabelo, certo? E aí que tá, se no começo pra ele já não era um problema, me fala. Por que ele não falou então, beleza, eu corto o cabelo? Né? Mas a empresa... E aí que tá o nosso problema na sociedade hoje. A gente acha que empresa é escola e faculdade. Cara, o que eu vi na faculdade de gente esquisita, propositalmente esquisita, pintando o cabelo de verde, azul, multicolorido, raspado, curto, uma franja que vinha assim, o resto tudo raspado, em homem, em mulher, aquela coisa toda ridícula, cortada com tesoura escolar, propositalmente querendo ser diferentão, alternativo, certo? Gente, isso não cabe no mercado de trabalho. Sinto muito. Mas aí é minha autenticidade fazer o que? O mundo é assim. O mundo é assim. Você quer ser levado a sério? Você tem que ter uma vestimenta de um jeito, você tem que ter uma portabilidade de uma forma. Você não precisa necessariamente, e óbvio, dependendo do trabalho que você presta, ser um padrão. Não precisa. Tem lugares que, por exemplo, vão brigar se você estiver com roupas casuais. Tem que usar roupa social, certo? Então, vai de empresa a empresa. Agora, uma boa aparência socialmente sempre vai ser necessária na maioria dos trabalhos. Já entende isso. Já entenda isso. Uma boa aparência social, certo? Então, assim, a questão dele, ele tá falando assim,
você já viu lá no currículo, né? Por causa disso. Mas qual que é o que ele tá tentando argumentar aqui? Ah, no currículo você já viu se a pessoa ia ser ou não boa pro cargo. Ah, o seu RH que viu isso pra você. Gente, isso é óbvio. Você não passa numa entrevista de emprego se as pessoas não acreditam que você tem capacidade para executar aquela tarefa. Primeiramente, você não passa. Segundo, mesmo que você passe e a empresa seja um trabalho difícil, a empresa compreende que ela tem de 3, 4 meses para te treinar. 3 meses que todos os dias você vai ter que ali exercitar uma função específica, certo? Por um exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. O trabalho do meu pai é com impressora, né? Caso você não entenda de impressora, é um saco. Tá? Tem muito modelo para muita coisa, cada um tem sua peculiaridade. Então, por classificação, eu mesma falo, eu considero que o trabalho que a gente presta lá é um trabalho difícil. É puramente de venda, mas você tem que saber o que você tem que vender. E é esse que é o problema, né? Um catálogo infinito de números e nomes e códigos muito grandes, que é confuso sim. Eu sempre falo isso. É confuso, é difícil. Só que a gente entende que a gente tem que treinar a pessoa. Então, a pessoa é capacitada de usar o WhatsApp? De fazer isso? Sabe usar computador? Sabe. Ok, né? Partindo de algumas coisas assim, a gente treina a parte que é específica. Então, eu vou tentar te explicar. São coisas que você vai aprender com a prática, não tem jeito. Você tem ali de 3 a 4 meses para ver se você tá indo bem, certo? Mas, às vezes, você tá há 1 ano na empresa e você não aprendeu a usar o sistema ainda. Você está 1 ano na empresa e você não sabe o básico. E aí você causa problema para a empresa. Mas assim, gente, desculpa. São coisas que acontecem. Por quê? Por desinteresse da pessoa em aprender, por falta de ouvir. A moça falou ali, você tem que ter uma escuta ativa, né? Muitos funcionários não têm escuta ativa, cara. Principalmente jovens. Se você é jovem e está escutando esse vídeo, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A pessoa vai te falar alguma coisa, o chefe, o gerente ali, a pessoa fala assim, já sei. Tá bom. Não presta atenção pra ouvir, pra aprender. E, ele tá te ajudando. E aí, se você não quer ser ajudado porque você acha que você sabe de tudo, você vai continuar prestando um mau serviço e vai ser mandado embora. Então, mesmo que no teu currículo, como esse cara disse, esteja ali que você é plenamente capaz. Você sabe ler, sabe escrever, sabe usar um Excel, sabe usar um computador, sabe falar no WhatsApp. Isso quando não mente no currículo, né? Mas beleza. Você sabe tudo o que é necessário para aprender. Ok. O que você não sabe, eu vou te treinar. Agora, depois de 6 meses, você não decorou o básico do dia a dia, e você dá BO, e você dá problema, desculpa, a incapacidade é tua. A falta de querer aprender, de querer escutar, de prestar atenção no que você está fazendo, é tua. É sua como funcionário. Você é incapaz. Começa a melhorar. Começa a ser uma pessoa mais atenta. Começa a aprender formas de você prestar um trabalho melhor, anotar, entende? Então, assim, gente, desculpa. Tem coisa que é sua responsabilidade de saber. O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Vamos de novo pausar aqui na segunda pauta. Quem quer emprego arruma trabalho, mas ninguém quer começar de baixo. Gente, eu já vivi isso, de ver pessoas proximíssimas a mim vivendo isso. Eu não arrumo emprego faz 2 anos que estou desempregada, 2 anos. Aí, claro, né, a pessoa ou fica desempregada ou ela acaba arrumando algum bico pra fazer, começa a vender brigadeiro, começa a virar barbeiro, alguma coisa assim do bairro, revender alguma coisinha, óbvio, pra fazer uma grana, mas tá sempre buscando por um emprego e não consegue emprego. Gente, eu vou falar muita verdade pra vocês. Emprego tem em todo lugar. Que papozinho de coach, blá, blá, blá. Não, gente, emprego tem em todo lugar. A questão é, vocês não querem começar de baixo ou fazer uma função que você acha na sua cabeça que você não merece. E esse é o problema, né? O que você realmente quer. Então, assim, eu fico um pouco chocada porque eu, na minha criação, eu fui educada a trabalhar. Né? Então, como eu falo pra vocês, eu trabalho desde os 15, minha família inteira tem essa visão, né? Meu pai trabalhou desde os 12, etc, né? Largou a escola pra trabalhar.
E aí eu tenho muito essa vivência de trabalho, né? De ser pobre e pensar, poxa, nós somos pobres, nós temos que trabalhar. Tanto que eu me surpreendo quando eu conheço jovens de 20 anos que já se formaram na escola, que não estão fazendo faculdade e que não trabalham. Estão em casa. Eu fico tipo assim, como, cara? Como assim? Né? Não consigo entender essa realidade, porque não foi assim que eu fui criada, né? E a grande questão é, eu, como sendo dessa classe social, como tendo vivido tudo isso, quando eu leio uma pauta dessa, eu consigo enxergar a pura verdade, sabe por quê? Porque quando eu penso em arrumar emprego, não, eu preciso arrumar um emprego, gente, eu iria em qualquer lugar trabalhar com qualquer coisa, porque você precisa de dinheiro. E aí não existe, vai ter benefício, vai ter VR, vai ter home office, vai ter... O que eu vou fazer? É um conhecido meu, não falo mais com essa pessoa, mas era um homem assim de 40 e poucos anos que estava há 2 anos sem trabalhar. Por quê? Porque ele era engenheiro, cheio de pós-graduações e etc. E ele estava há 2 anos fora do mercado porque ele não conseguia emprego. E aí, esse negócio de não consigo emprego, a gente começou a ficar, né, achar estranho, questionar, tal. E aí que a gente entendeu que ele só queria entrar em empregos onde ele ia ser gerente. Ele não aceitava ser submisso, a ser funcionário, não, ele queria entrar com gerência. E é óbvio que não existe tantas vagas de gerente quanto existe para outras coisas. E aí ele só aceita trabalhos se ele for gerente. Então, eu acredito piamente nisso, gente. As pessoas falam que quer trabalhar, mas quer que seja numa área específica, numa empresa específica, com benefícios específicos. Então, você não quer trabalhar, né? Então, você não tá precisando tanto, né? Vamos ser sinceros. Quem precisa, dá um jeito. Quem precisa, vai onde dá. Agora, se você falar assim pra mim, Gabi, eu tenho minha família que me sustenta, não estou desesperadamente precisando de dinheiro... Então, eu vou escolher o trabalho que eu vou, aí beleza. Mas agora, desculpa, se você é uma pessoa com conta pra pagar e tá pensando em qual que é o melhor lugar, por favor, né? Tudo bem, mano? Oi, tudo bem? Vamos lá, Davi, qual é o teu ponto sobre o tema? Então, eu acho que você vir de baixo, se submeter a vir de baixo para poder crescer, não é um problema quando você se predispõe a isso. Mas se você já está entrando no mercado já de baixo e daí você começa a subir e aí você é demitido por alguma coisa de um contrato temporário, uma empresa que não dá um suporte para você, uma infraestrutura que realmente te dê uma valorização, um desenvolvimento, às vezes essa parte da pergunta de falar que quem quer, pode e consegue arrumar emprego é só ter força de vontade. Não é. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tive muitos trabalhos temporários, eu mando currículo todo santo dia. Eu acho que você começar de baixo não é uma vergonha, nenhum problema. Nenhum. Você está me Quando falando você então que não tem uma tem escassez de desenvolvimento. trabalho no Brasil, é isso? Tem uma escassez. Você sabe qual é o desemprego no Brasil hoje? Com a taxa de desemprego? Não. 7%. 7%. 7%. Então, Ele tava falando sobre várias, empregos temporários e tal, mas quando você entra para ser contratado, gente, entrega o currículo, fala sobre a vaga, a vaga fala que ela é temporária, né? Então, assim, você tinha expectativa eles colocaram aqui que é temporária, mas não vai ser, não, vou tentar, porque vai que eu cresço. Não é assim também, né? Não sei se é o caso dele, acho que ele talvez tenha se expressado mal, mas se for esse o caso, não faz sentido. Com empregos curtos. E não foi por que eu quis, que eu não queria me desenvolver, ou minha falta de desenvolvimento. Trabalhando, eu trabalho com administração também. o que você está buscando? Eu estou fazendo gestão de RH Tá bom. e trabalho com administração também. Vamos ver. Durante toda essa minha trajetória trabalhando, eu trabalhei muito com empregos curtos. E não foi por que eu quis, que eu não queria me desenvolver, ou minha falta de desempenho. Eu não consigo acreditar nisso pela forma que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. E quando todos as pessoas os e-mails. te demitiam, qual que era o feedback que elas te davam? Não tinha feedback. Isso era um grande problema das empresas que eu passei, pelo menos. Realmente. Que é um baita erro do gestor, né? No Sim. final do dia. Ele tem que te demitir com feedback. Mas no final do dia, aquilo que eu te falei, cara, como empreendedor, ninguém vai te contratar querendo te demitir. O meu sonho é que alguém entre e fique na minha empresa para sempre. Se eu Sim. tivesse uma lâmpada mágica É para verdade. esfregar e fazer esse pedido, esse seria o pedido. Se você está sendo demitido,
é um feedback que o mercado está te dando, por mais que Sim. ele não esteja te dando diretamente, que é, existem mas se coisas que você você não pode Você melhorar. pode melhorar, verdade. Depois eu te dou um toque ali, tá? Me lembra disso. Olha que especial esse momento, né? Esse cara, eu acredito que ele parece ser alguém comum, parece ser alguém tranquilo. Mas, gente, olha o que ele falou. Eu não consigo acreditar que eu fui mandada embora pela minha falta de capacidade, né? Não consigo acreditar pelo tanto que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. Gente, eu posso ser sincera com vocês? Às vezes, tem algo que você não está enxergando que você é ruim. E por falta de feedback, eu acho que isso realmente é uma coisa problemática, né? Não falar qual é o erro da pessoa. A pessoa é mandada embora e não consegue nem visualizar o porquê está errando. É uma coisa que o Thales falou. O mercado está te dando um feedback sem te dar um feedback. Algo de errado não está certo, né? Tem algo de errado que todas essas empresas estão vendo que você não está vendo, né? A gente tem que parar de ser tão arrogante e tem que parar de ser tão sentido, sabe? Tipo, ai, não acredito que ele mandaram embora. Porque eu não consigo acreditar que o problema sou eu. É igual término de relacionamento, né? Ah, ela terminou porque ela é louca, ela terminou porque isso. Ah, o relacionamento não deu certo porque ele isso, ele aquilo. Às vezes o problema é você. A gente tem que ser menos sentido e mais racional, pensando, se me mandarem embora, eu deixei de entregar valor em alguma coisa ou tem algo que não está agradando as empresas. Principalmente no caso dele, que ele falou que tem várias coisas, né? Enfim, tem que ser investigado. Pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar e eu não sou contratada para aquela vaga específica, entendeu? Porque você tá escolhendo demais, você tem que construir o Mas teu eu caminho, posso menina. escolher demais. Eu tô te falando, eu sou contratada. A tua vida permite porque você tem Sim, formas de porque eu tenho... viver. Não, porque eu não preciso trabalhar para outra empresa. Eu posso empreender, mas para ganhar um salário. Ai, meu Deus, minha filha. Isso me irrita profundamente, gente. Porque vindo de alguém de vivência pobre, essa frase me incomoda. Eu posso escolher demais. Pobre não pode escolher demais, tá? Você, fulaninha Bárbara, né? Acho o nome dela. Bárbara, você pode escolher demais, Bárbara, porque você deve ter algum tipo de condição. Ah, é porque eu empreendo e aí eu consigo ter um salário normal empreendendo. Beleza, Bárbara. Então vai empreender, é um trabalho, tá trabalhando, certo? Agora, você falar que não estou procurando emprego, para pobre isso não existe, gente. Desculpa, se você é pobre e tá nessa, você tá brisando, tá maluco. Você tem que trabalhar. Aí eu posso escolher demais. Sabe quem pode escolher demais? É a pessoa que tem herança. Agora, o que aconteceu quando eu fiz 20 anos e eu tava no meu primeiro ano da minha graduação? Com 20? Com 20. Foram 4 anos de graduação. O que aconteceu com o meu primeiro ano de graduação? Eu comecei a pagar o aluguel da minha casa. Pedi o auxílio emergencial, R$600. Pegava os R$600, juntava com o meu dinheiro da bolsa, parte ali, e pagava o aluguel da minha casa, com 20 anos. Então, dos meus 20 aos meus 23, que foi quando eu casei e saí de casa, eu pagava os 900 mil reais de aluguel da minha casa para a minha família. Agora, essa conhecida minha não precisa passar por isso. Por quê? Porque ela tem meus pais que ganham bem, tem uma situação financeira diferente da minha família, que sustentam ela. Então, esses dias ela estava me contando um tempo atrás que ela foi tentar fazer um estágio e que o estágio era um lugar que ela não ia aprender, eram muitas coisas que ela já sabia fazer, então não ia ter aquele acréscimo de conhecimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, era longe e difícil de ir de ônibus. Então não ia dar muito certo também, ia ser muito desconfortável para não ter aprendizado. E terceiro, ia pagar pouco. Então ela não ia receber bem num lugar difícil de ir, onde ela não ia aprender. Sabe o que ela fez? Ela trabalhou 2 dias. 2 dias. E saiu da empresa. E eu falei, como assim? Né? E na minha consciência eu fiquei muito confusa. Eu falei, cara, como alguém trabalha 2 dias e pede as contas, cara? Como isso? E aí eu fui compreendendo, me colocando no meu lugar também social, de entender que a vida dela não tem prioridades que a minha tinha, financeiras. E ela podia escolher. Então, isso é uma questão de que ela pode escolher. Entende? Então, são visões diferentes, de pontos de vista diferentes. Agora, gente, ó, pobre não pode escolher. Não escolhe muito.
Pega as oportunidades. Esteja sempre trabalhando. Ah, Gabi, estou trabalhando, mas estou mandando um currículo para tentar um lugar melhor. Excelente, é isso que tem que fazer, sabe? Agora, essa Bárbara que virar e falar, eu posso escolher. Ai, porque não querem me colocar no cargo que eu quero, Isso aí é papinho de gente que tem condição, tá? Nessa parte agora do programa, eu dei uma boa avançada, porque a gente já tá com várias horas de vídeo aqui. Ele tá falando sobre a outra pauta, a terceira pauta, que é a culpa da demissão é sua. E eu sei que é uma grande pauta, mas eu queria focar para vocês em um único comentário, que é quando essa moça de vermelho ela vai falar sobre burnout. O caso dela é um caso ímpar, né? É um caso de uma situação muito específica, onde ela sofreu um burnout e depois foi mandada injustamente embora. E todo mundo que assiste o programa concorda que o caso dela é um caso complicado. Né? Um caso de que ela não deveria ter se mandado embora e afins, tá? É um caso de saúde e etc. Mas eu tenho um comentário muito específico para dar, mas eu vou querer que vocês escutem a fala dela nesse momento especial. Olha só. Voltando à questão do burnout, eu não consigo mais me recolocar no mercado justamente pelas sequelas que eu fiquei devido ao burnout. Ou seja, eu tenho sequelas psicológicas que me impossibilitam de trabalhar. Uhum. Eu tomo remédio, eu faço tratamentos e eu perdi todos os benefícios da empresa de convênio, enfim, justamente pelo problema que eu tive. E hoje eu não consigo mais trabalhar. Eu já tentei passar por algumas entrevistas, já tentei ir em treinamentos e eu comecei a passar mal. Justamente porque hoje eu tenho essa dificuldade. Veja, primeiro como eu te disse, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu imagino que deva ser muito duro você querer fazer alguma coisa e não conseguir. Você tem que procurar um caminho para que você consiga resolver isso. Eu não sou médico, eu não tenho profundidade para debater isso, eu não consigo. Eu sempre fiz o meu tratamento, só que faltou respaldo. Eu não tô falando que você não tá fazendo. Não, sim, mas assim, E de novo, não sou advogado da empresa, não tô aqui para demitir. Vamos lá. O que eu quero falar sobre isso, gente? Vou até abrir aqui pra gente poder ter uma conversa um pouco mais séria. Questão de saúde mental é sim muito séria. Essa moça tá falando que ela se esforçou tanto na empresa que acabou ficando mal. A gente viu um recorte desse comentário dela, da vida dela. A gente não sabe se a empresa era tóxica, se a empresa era ruim, ou se só foi a sobrecarga de trabalho que a deixou assim, tá? Mas eu vou ser muito sincera com vocês agora, e de novo eu vou entrar nesse mérito de que o mundo não te deve nada. Minha flor, me perdoa por isso, mas o mundo não te deve nada. Ai, eu faço meu tratamento, mas eu não consigo mais me colocar no mercado porque eu passo mal pelo que aconteceu e aí não teve um respaldo da empresa. O que você queria mais dessa empresa? Entende, gente? Desculpa, empresa não é pai, empresa não é ONG, não é convênio médico, empresa é empresa, tá? E aí, beleza, vamos tirar o mérito de mandou ela embora, não mandou ela embora, foi justo, foi injusto. A gente não tem informações suficientes para poder julgar essa parte, então não vamos julgar essa parte. Agora, sobre ela entrar ou não em outras empresas, é um problema que ela vai ter que enfrentar e essa é a vida dela e fazer o quê? Enfrenta, a vida não é um morango do amor, com casquinha crocante e docinho mole por dentro, né? Então é isso que eu falo, é complicado? É complicado. E se você precisar desse momento, moço, para se retirar do mercado, retire-se. Se você tem condição financeira disso, retire-se. Agora, o que vai ser da sua vida se você não tem condição financeira, se você está passando por esse problema e aí você não sabe o que fazer, você tem que encarar. E é isso que eu falo, gente, eu acho que eu tive uma criação pobre, sabe? Eu tô com um problema, encara o problema e vai, sabe? Eu fiz 6 anos de universidade e foram 6 anos muito, muito, muito avassaladores para mim, com muitos problemas psicológicos, por vários motivos que não cabem aqui a gente comentar, certo? E no meu segundo ano da graduação, eu tive tremendas crises de ansiedade, nunca tinha tido na minha vida. Tinha leves, mas nunca tão fortes. E eu passei quase que 6 meses, por aí, quase um ano, sem comer direito.
Porque eu sentava pra comer, eu tava, tipo, morrendo de fome. Mas quando eu sentava e colocava o primeiro garfo na boca, a minha ansiedade fazia com que eu gerasse uma gastrite. Eu tive uma gastrite nervosa de ansiedade, né? Eu perdi 10 quilos, eu tava pesando 52. Eu peso atualmente 68. Então, pensa a diferença. E é assim, perda de peso não saudável. Eu não fazia exercício nem nada, só não tava comendo. E à noite eu acordava de madrugada com refluxos, tudo isso por ansiedades, tudo isso por nervosismo. Eu já saía da aula, tava quase repetindo em várias matérias, porque eu não conseguia simplesmente aprender, porque eu estava sempre, o tempo todo, ansiosa, ansiosa, ansiosa e ansiosa. Eu não tinha dinheiro para pagar um profissional, muito menos medicamento, muito menos terapia e nem nada. Sabe o que eu fiz? Eu encarei e comecei a encontrar maneiras de lidar com o meu problema pessoal. E aí eu comecei a perceber que quando eu ia estudar perto da piscina, o barulho da água me acalmava. Comecei a ficar um pouco mais lá perto da piscina, quando eu podia. Comecei a tentar fazer meditação, mindfulness, yoga. Fui tentando de tudo até perceber que algumas coisas começaram a dar certo e eu enfrentei esta fase da minha vida. Foi difícil, foi quase um ano, tudo mais. Só que enquanto eu ficasse, ai, a faculdade, ai, as pessoas me deixaram mal e agora eu não consigo nem estudar, tô repetindo nas matérias. Ai, meu Deus, eu não teria me formado. E eu sei que cada caso é um caso, mas eu acho que a gente tem que começar a entender que empresa não é ONG, não é convênio médico, não é papai. Se você tá mal, desculpa, você tem que se virar. Assume essa carapuça, assume essa premissa, eu tenho que me virar e se vira. E se vira. Não fica achando que os outros vão ter que passar a mão na sua cabecinha, sabe? Eu penso muito nisso. E ela pode estar sofrendo, coitada. Imagino que ela esteja sofrendo muito. Mas é o momento dela e ela vai ter que começar a parar de encontrar culpados. Acho que o brasileiro faz muito isso, encontra culpados do que está acontecendo. Ou é a presidência, ou é o país, ou é o patrão, ou é o homem, ou é a mulher, ou são os pais, são isso, aquilo. No fundo, quem faz a sua vida é você. E aí você tem que encarar os seus demônios face a face de vez em quando, sabe? Infelizmente. Você acha que a empresa tem o dever de ajudar esses jovens a Com amadurecer? certeza, porque você é um empreendedor conhecido na mídia e eu acredito que por você ser conhecido, você deveria incentivar esses jovens a se tornarem empreendedores como você e não rotulá-los de mimados. Tá bom, peguei teu ponto. Número 1, se você... Vamos lá. Ela tá falando especificamente do Thales agora, né? Ele é alguém que é público, né, e tudo mais, e precisa incentivar os adolescentes aí a trabalhar. Gente, vamos lá. Isso não vale para todo empresário, obviamente, né, mas posso falar uma coisa muito sincera agora? A visão que essa moça tem, que algumas pessoas têm, que alguns pais têm, é que o trabalho tem que ser o formador do seu filho. E por que eu acho que existe essa observação? Porque muitas das vezes, muitas mães terceirizaram também a responsabilidade da criação dos filhos para a escola. E depois que o filho sai da escola, para onde ele vai? Para o trabalho. E aí acha que o trabalho tem que fazer a mesma formação de caráter, de educação, de comportamento do que a escola. Ela terceirizou ali para a escola, tem que fazer o mesmo no trabalho. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? De novo, a vida adulta não funciona desse jeito, a vida real não funciona desse jeito. Trabalho não é formador de ninguém, tá? Um jovem aprendiz. Ok, você se propôs ali na sua empresa a receber um jovem aprendiz, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser ensinado a trabalhar com ensino, com treinamento, sim, mas ele vai ser ensinado a trabalhar. Comportamento adulto, comportamento dentro de empresa, respeito, comunicação, isso o jovem aprendiz aprende, sabe aonde? Na ONG que ele está sendo atendido. Aqui em Campinas a gente tem a guardinha, tem os patrulheiros, eles vão de sábado nesse lugar onde eles vão ter aulas, certo? E aí nessas aulas eles vão aprender o que eles têm que aprender para que então no trabalho eles aprendam sobre o trabalho. Viu como são coisas completamente diferentes? Agora, quando você é um jovem que você não foi para nenhuma dessas instituições, você vai ter que se virar para você aprender. Se vira. Pesquisar na internet. Mas aí eu quero aprender com a prática. Vai ser varredor de barbearia, varredora de cabeleireiro. Trabalhando num lugar que você vai receber R$500,
um pouquinho, indo para uma ONG que vai te ajudar. E aí é interesse seu, é interesse do jovem. Porque eu era para ser auxiliar, a menina foi demitida porque ela não fazia bem o trabalho dela. E eu não fui visto como uma pessoa que poderia ser desenvolvida lá. O meu próprio chefe chegou para mim e falou que eu não tinha a formação adequada para estar operando o cargo. Olha que oportunidade. Você tomou esse feedback, agora você pode ir buscar a formação e, de repente, tentar um outro emprego. Não foi lá um feedback. Porque eles poderiam ter contratado alguém para ser a cabeça do RH e ter continuado comigo lá como um auxiliar de RH. E provavelmente é o que eles fizeram. Eles te demitiram outras pessoas e pegaram alguém mais experiente para cadeira. E de novo, mas assim, daí esse é o jogo. O meu emprego foi pro ralo, sendo que E é uma eu pena fiz que a você minha parte pegou do que por aí. eu queria O que dizer. tá faltando é gente qualificada querendo trabalhar duro e trabalhar de verdade. Mas tem pessoas qualificadas. Eu acho que eu sou uma pessoa qualificada. Perfeito, Eu posso então estar você- no meu cargo e Você tem que realmente procurar fazer o um que eu agente. Vamos lá, de novo, esse cara tá cometendo o mesmo erro que eu comentei pra vocês, de ele se achar muito, né? Primeiro eu fui um pouco mais fofinha pra falar de um jeito mais bonitinho, mas ele claramente é uma pessoa que ele se acha, ele não percebe que ele não é tudo isso. Ele falou que ele não era cara de RH, que ele foi pra ser auxiliar de RH e foi mandado embora porque era pra ele, né, em teoria, entrar ali no lugar da moça que saiu, mas ele não tinha qualificação pra isso. E aí ele fala: eu acho que eu sou uma pessoa qualificada. Então eu acho, inclusive, que o ponto dessa nova pauta do Thales ali de demitir é de fazer um favor, foi comprovado agora. Só que você precisa estar com um pouco mais de olhos abertos para você entender isso. Então, assim, olha, vou te demitir porque você não consegue estar sem a sua qualificação nesse local. Infelizmente, tchau. E ele leva pro pessoal, né? Ele leva pro, meu emprego foi pro ralo. Filho, vai atrás de se formar, vai atrás de melhorar, entendeu? Não foi bem um feedback, foi um feedback. Né? A questão é, as pessoas acham que feedback é chegar e falar, tipo assim, ó, nossa, vou te contar o que você pode melhorar, tá, fulano? Seria muito interessante se você fosse atrás dessa, tá bom? Então, enquanto você vai atrás disso, fica aqui trabalhando com a gente vai pagando seu salário. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona uma empresa. E é igual o Thales falou, provavelmente mandaram um monte de gente embora, mandaram você, outra pessoa, e botaram alguém lá, certo? Mais caro. Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm que entender que... Já jogaram RPG? Já jogaram algum tipo de jogo? Alguma coisa assim? Cara, você tem que tirar recurso de um lugar pra pôr em outro. Às vezes, ele mandou embora aquela moça que não tava fazendo bem o trabalho dela e tal. E talvez eles foram atrás de outras pessoas e perceberam que alguém qualificado de verdade pra aquela cadeira seria alguém mais caro. Beleza, quantas pessoas a gente vai ter que abrir mão para ter uma equipe viável, mas para ter um funcionário que seja muito qualificado nessa cadeira? Pô, um salário de 5 mil? Beleza. Então a gente manda fulano, ciclano embora, não fica tantos auxiliares, mas fica um cara bom para fazer esse recurso aqui. A vida é assim. As oportunidades você tem que ir criando. Como que você poderia criar uma oportunidade ali? Ao invés de você choramingar, talvez você podia virar pra pessoa e falar, tipo assim, o que eu preciso ter para ocupar essa vaga aqui? E aí o cara fala. E aí você fala, beleza, se eu vou atrás desse curso aqui, eu consigo continuar aqui na empresa? Ou você quer que eu me forme? Não, você precisa estar formado. Beleza, se eu for atrás, será que eu consigo vir aqui de novo? Entende? Você começa a se colocar numa posição, parar de estar na defensiva e fazer o quê? Porque eu acho que eu sou qualificado. Mas estão falando, não, você não tem a qualificação necessária? Tem que fazer assim, beleza, o que eu preciso para ter essa qualificação? Então, é sobre isso, é sobre você. Vai enfrentar um boss, né? Uma dificuldade, um desafio, um cargo maior, requisitos maiores, você não consegue enfrentar com a armadura base. É tipo RPG, cara. Você tem que ir lá e farmar experiência, farmar uma armadura mais forte, uma arma mais forte, entendeu? Pra enfrentar, às vezes, poxa, esse boss aqui vai precisar de fogo, vai precisar o outro de água, o outro de veneno, e aí você tem que entender o jogo. Né? Então aqui eu preciso ter essas qualificações que eu não tenho, vou atrás de conseguir. Meu objetivo quando eu aceitei esse debate e vim para cá é poder mostrar para o Brasil, e eu tenho certeza que vão ter milhões de pessoas que vão assistir a gente, que as pessoas podem divergir com respeito, elas podem debater e precisam, que é isso que a gente precisa no Brasil hoje. Que hoje, na verdade, o que acontece é que ninguém quer debater mais. É porque a real... Deve haver mais debates, gente. Eu amo esses debates aqui, amo poder falar das opiniões, porque eu acredito que cada vez está mais escasso.
E as pessoas não conseguem mais ser contrariadas, as pessoas não conseguem mais ter opiniões divergentes e estar tudo bem. E óbvio que debate não é para que você saia pensando como eu penso. Então, vamos colocar aqui de frente para você. Eu não quero que você saia daqui pensando exatamente como eu penso, mas eu quero que, de alguma forma, a minha opinião, ela te ajude a evoluir a tua opinião. Talvez para continuar acreditando firmemente no que você acredita, talvez para começar a questionar algumas coisas que você acredita e que talvez não sejam tão certas, sabe? Então, eu acredito que essa fala aqui do Thales foi super bem colocada. A gente precisa ter mais esses espaços, principalmente aqui no Brasil, que tem sido tão escasso ter esses espaços. E eu termino falando aqui, gente, que, enfim, o mercado de trabalho, ele é para adultos, é para maduros. Não seja uma pessoa tão aferida, tão assim, sabe? Aprenda que a vida não é um morango do amor, não é docinho, sabe? A vida é difícil, mas que há formas da gente, com profissionalismo e sem tanto emoção, um pouco mais de razão, a gente se colocar em espaços e mudar as nossas realidades, mesmo vindo de lugares pobres como o meu, mas para onde quer que você vá, para as oportunidades que você vai criar na sua vida. Para tudo existe oportunidade, basta você começar a saber olhar e saber se comportar bem, tá? Deixa aqui nos comentários alguma opinião sua, vamos divergir, vamos debater e a gente se vê no próximo vídeo.